Na edição de hoje do Repórter Setorial, você vai ver: economia brasileira cresce 0,2% no segundo semestre do ano. Pindamonhangaba sai na frente e foi a cidade que mais gerou emprego na região no primeiro semestre do ano. Violência contra a mulher. Este é o tema da reportagem especial de hoje. Você vai ver também. Olha, você que tem dificuldade de ir para o local de trabalho, segunda-feira então a coisa pega, né? Mas no dia a dia tem aquela dificuldade de ir, acha que está tudo muito confuso, desgastante. Temos dicas maravilhosas hoje para mudar esse comportamento. Línia Sanches é coach e está aqui hoje exatamente para dizer o que é preciso mudar para tornar melhor a sua relação no trabalho. É já já, não saia daí. Olá, está começando mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Um incêndio destruiu ontem à noite o Museu Nacional da Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro. O local era um dos principais edifícios culturais do Brasil, com um acervo de mais de 20 milhões de peças valiosas. O Brasil perdeu no domingo uma parte importante de sua história. O Museu Nacional na Quinta da Boa Vista foi destruído pelo fogo. O incêndio começou por volta das 7h30 da noite e só foi controlado durante a madrugada. Fundado em 1818, o Museu Nacional é um dos mais antigos do Brasil, uma instituição científica de grande importância com mais de 20 milhões de peças valiosas. Eu diria que foi uma perda para o Brasil, porque aqui tinha a nossa história científica, a nossa história acadêmica, o legado da época imperial. Então, foi uma perda irreparável. A tragédia não deixou vítimas e os danos ainda não foram calculados. Entre os destaques do acervo estavam a coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I, a coleção de arte e artefatos greco-romanos da imperatriz Teresa Cristina, coleções de paleontologia e o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizado de Luzia. Também contava com outros tesouros, como o maior meteorito encontrado no Brasil, batizado como Bendegó e que pesa mais de 5 toneladas. O museu também abrigava uma coleção de peças que envolve um período de quase 4 séculos, desde a chegada dos portugueses ao atual território do Brasil em 1500 até a proclamação da República em 1889. Funcionários e pesquisadores do museu denunciam o descaso das autoridades com o patrimônio cultural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinou em junho um contrato de mais de 21 milhões de reais para restaurar o museu. O projeto incluía a proteção contra incêndio, mas o fogo destruiu o acervo antes que a obra começasse. Pindamonhangaba foi a cidade do Vale do Paraíba que mais gerou empregos durante o primeiro semestre deste ano, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Foram mais de 5 mil novas vagas abertas na cidade durante esse período. Durante os 6 primeiros meses deste ano, 5.480 pessoas foram contratadas em Pindamonhangaba, enquanto 4.656 foram demitidas, o que gerou um saldo positivo de 824 vagas de trabalho. A indústria foi o setor responsável por 81% das oportunidades geradas em Pinda, com um saldo positivo de 668 oportunidades. Em segundo lugar, ficou o setor de serviços, comércio e construção civil. As outras cidades aqui da nossa região que também registraram um bom desempenho no primeiro semestre do ano foram Guaratinguetá, que gerou 704 vagas de emprego, Jacareí, com 557, e São José dos Campos, que registrou 123 novas oportunidades. Já em Taubaté, o resultado foi negativo. 65 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados de janeiro a junho. E a economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Os números foram divulgados pelo IBGE.
Nesta distribuidora de frutas e legumes no Rio de Janeiro, esforço para fechar as contas. A loja foi fortemente atingida pela greve dos caminhoneiros no fim de maio e ainda não recuperou todo o prejuízo. Teve uma diminuição do faturamento mais ou menos uns 50% e até a presente data a gente ainda não conseguiu recuperar totalmente como era antes do acontecido. Apesar de ainda enfrentar dificuldades para se recuperar, o setor de serviços foi o único entre os que compõem o Produto Interno Bruto, o PIB, a apresentar alta no segundo trimestre deste ano, em relação aos 3 primeiros meses de 2018. Houve redução nas atividades de transporte e armazenagem e comércio. A agropecuária ficou estável e a indústria teve queda, principalmente as de transformação e construção. Também, de acordo com o IBGE, o consumo das famílias apresentou leve alta de 0,1% e o do governo de 0,5%. Os investimentos caíram 1,8%. Em relação ao mesmo período de 2017, a economia brasileira registrou expansão de 1%. Em 12 meses, o PIB acumula alta de 1,4%. A economia ainda deve levar um tempo para dar sinais de recuperação. Vai depender, basicamente, hoje, a expectativa está no resultado das eleições. Que Brasil nós teremos depois disso? Essa é a pergunta a ser respondida. Então, o nível de confiança das pessoas está atrelado a essa incerteza que se tem adiante. Olha só, na última sexta-feira, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a Lei de Orçamento Geral para o ano de 2019, que prevê crescimento de 2,5% na economia brasileira e um salário mínimo de R$ 1.600. O governo federal propôs ao Congresso Nacional que o salário mínimo do ano que vem seja de R$ 1.006. O valor está na proposta de orçamento da União de 2019, a LOA. A proposta também prevê para o ano que vem a inflação e o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com a situação atual, esse parâmetro, 2,5% de crescimento real do PIB, inflação de 4,25%, taxa média Selic de 7,17%, são parâmetros absolutamente em linha com a expectativa de mercado hoje, com as melhores previsões. Salário mínimo de R$ 1.006, isso aqui é simplesmente a aplicação da regra atual vigente para a definição do salário mínimo. Para o ano que vem, a previsão de déficit orçamentário é de cerca de 139 bilhões de reais. Só a Previdência Social terá um custo de 44% do valor total do orçamento, que é de cerca de R$ 1 trilhão. A proposta prevê ainda que não haverá aumento de impostos. O que nós fizemos foi considerar a manutenção das despesas dentro do limite do teto do gasto, o ministro vai mostrar esses números com detalhe, e projetamos a receita de uma maneira sem levar em consideração nenhuma nova medida de aumento de impostos ou, neste momento ainda, de redução de benefícios tributários. Entre a previsão de investimentos em 2019, o objetivo é priorizar políticas sociais, como saúde e educação. Ano que vem, será destinado 122 bilhões de reais para o Ministério da Educação e quase 130 bilhões para o da saúde. Houve um crescimento robusto no desenvolvimento social, um crescimento robusto em educação e um crescimento em saúde, ou seja, houve uma priorização por parte do governo às políticas sociais e ao investimento. O teto é totalmente consistente com o bom funcionamento da máquina no próximo ano. E mais um ponto, o ministro colocou, mas eu queria enfatizar também, como ele demonstrou, o crescimento da despesa com saúde e educação. Eu digo isso porque eu tenho escutado com frequência que o teto dos gastos congela gasto com saúde e educação. Isto não é verdade. Nós temos um piso para a saúde e educação. É o contrário. Existe um teto para o conjunto da despesa, existe um piso para a saúde e educação e, como o ministro demonstrou, estamos acima deste piso e este ano houve crescimento tanto de saúde como na previsão do próximo ano, haverá crescimento tanto de saúde como de educação. Uma plataforma que utiliza inteligência artificial fez um estudo e aponta que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais.
Interpretar textos e entender ou se expressar por meio de letras e números em situações cotidianas é uma grande dificuldade na vida de muitos brasileiros. Essa afirmação é da Eduquecer, uma plataforma que utiliza inteligência artificial para aumentar as chances de aprovação em concursos públicos. De acordo com o estudo, o indicador do analfabetismo funcional 2018 aponta que aproximadamente 38 milhões de pessoas, o que representa 29% da população, é analfabeta funcional. O mesmo acontece para quem é formado no ensino superior. Segundo a pesquisa, 35% dos cadastrados na plataforma que estudam para concursos públicos jurídicos, fiscais, tributários possuem um nível de português entre rudimentar e elementar, o que é inaceitável para estudar os assuntos relacionados ao edital. A língua portuguesa é a disciplina mais importante dos conhecimentos básicos. O Cefas, Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, vai abrir mais de 340 vagas em cursos de qualificação profissional até o final de outubro. A partir de amanhã, vão estar abertas 125 vagas para o curso de Rotinas de Recursos Humanos e Legislação Trabalhista, na modalidade à distância. As inscrições podem ser feitas por moradores de São José dos Campos no site do Qualifica. Anota aí o endereço, sj.sp.gov.br/qualifica. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, eu volto do Rio de Janeiro com o coração apertado, muito triste com as imagens que vi da destruição de parte importante da história do Brasil. O Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, onde moraram 3 monarcas, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e onde foi montada toda uma trajetória importante para a história, para a ciência, para a antropologia. Ver aquilo tudo destruído, ver que faltou guarnição de brigada de incêndio, faltou água e parece até que não tinha alvará. Uma sequência de incêndios em instituições vinculadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, pasmem, sofre com a falta de verba, mas também falta de gestão, porque a Lei Rouanet garantiu verba de 41 milhões em junho e o Itaú Cultural, outra de 14 milhões, nada disso foi aplicado em prevenção de incêndios, né? Ver-se que toda a verba, todas as atenções, todos os carinhos foram voltados para o Museu do Amanhã, mas esqueceram o Museu do Passado, que guardava nas suas paredes, impregnadas de história, muitos capítulos da cultura brasileira posta à prova e abaixo, entre as cinzas. Muito triste tudo isso, triste demais. País que não preserva a sua história. E dizer que tivemos aí um presidente que se compara a Jesus Cristo, outra que engarrafava vento, e ver que os 40 ladrões de Ali Babá também são citados como responsáveis, né, por essa tragédia. Se dessem ao Stanislau Ponte Preto, autor da FEBEAPA, o Festival de Besteira que assola o país, o direito de escrever o pedido de abertura de inquérito que vem agora toda a prova, além dos bombeiros, o Ministério Público, tantas providências, o Stanislau certamente iria fazer um novo samba do Crioulo Doido para dizer que a culpa foi do Dom Pedro II, que não planejou um programa de prevenção de incêndios, ou quem sabe do Chalaça, o amarra-cachorro do Dom Pedro I, que fazia um monte de bagunça por aí. Triste demais. O importante é que agora, no País do Carnaval, tudo é cinzas. Tudo acabado e nada mais. Depois do intervalo, você confere. Taubaté comemora Dia da Orientação Nutricional com várias atividades na praça. Daqui a pouco.